Olá, meus alunos do terceiro ano A e B. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo sobre som. Então, na videoaula de hoje, nós vamos estar falando sobre música e instrumentos musicais. Esse conteúdo está na página 68. Peguem aí os livrinhos de vocês. Vamos lá começar falando sobre a música, né? Então, como será que é feita uma música? Quem são as pessoas que fazem uma música? Gente, a pessoa que escreve uma música, que cria uma música, se chama compositor, tá bom? Os compositores são pessoas que fazem música. Quando eles vão criar uma música, eles levam em conta várias propriedades. Então, todas as propriedades de som que a gente aprendeu na videoaula passada, elas são levadas em consideração na hora da composição de uma música. Então, que propriedades são essas? A duração, a altura, o timbre e a intensidade. Lembra que a gente falou que os sons eles têm intensidade, duração, altura e timbre? Então, essa intensidade, o tempo com que ele vai ser levado, a altura, é levado em conta na hora que um compositor vai compor uma música, tá bom? Além disso, tudo que eu falei, eles também levam em conta o tempo de silêncio. Como assim, professora? As músicas, quando elas são compostas, elas dão umas pausas, um silêncio, tá bom? Ao organizar o silêncio de diferentes sons de determinada maneira, o compositor ele cria naquela música a sensação de alegria ou de tristeza. Eu não sei se vocês já observaram, mas algumas músicas nos deixam muito felizes, animados, a ponto de querer dançar. Outras músicas não são tão assim. Elas nos deixam mais calmos ao ponto de chorar. Então, o que é que faz isso? O que é que dá essa sensação na música? É o tempo da organização de silêncio, o ritmo com o qual o compositor dá para a música, além das palavras que ele vai utilizar na hora de escrever. Então, é assim que são feitas as músicas. Além das músicas, né? Precisa-se também dos instrumentos musicais. Então, instrumentos musicais, os povos mais antigos já criaram instrumentos musicais utilizando ossos de animais, utilizando pedaços de madeira. Eles já criavam ritmos musicais aí, utilizando esses itens que eu falei para vocês. Então, no mundo inteiro, todas as pessoas elas utilizam instrumentos musicais, ok? Instrumentos musicais são antigos. Os mais antigos do mundo são as flautas. No livro de vocês tem uma imagem de uma flauta feita de ossos de um veado. Eu tenho também aí na tela do nosso slide uma flauta feita também de osso, tá bom? Que é um dos instrumentos mais antigos que os povos antigos usavam. A flauta, ela tem um timbre assim que vibra com o sopro, né? Um som suave e gostoso de se ouvir. Os povos indígenas também já criavam instrumentos musicais, utilizando cabaças, utilizando sementes. Então, eu coloquei para vocês na tela e também tem no livro de vocês, chocalhos e maracados indígenas, tá? O que são isso? São instrumentos bastante comuns entre os povos indígenas de diferentes tribos, tá? Eles podem ser feitos de frutos secos e preenchidos com sementes ou com dentes de animais. Então, os indígenas pegavam aqueles frutos secos, colocavam sementes dentro, colocavam dentes de animais e aí fica fazendo aquele barulhinho. Esses instrumentos são chamados de chocalho e chamados de maracás, né? Com o tempo, o homem foi se aperfeiçoando e criando outros instrumentos musicais, inclusive bem mais modernos. A gente está falando aí dos antigos. Eu coloquei esses dois aí na tela que são, né, instrumentos bem antigos para que vocês estivessem tendo o conhecimento. Aí na página 69 tem um texto para vocês lerem falando sobre o chocalho e responder duas questõezinhas. Então eu vou ajudar vocês a fazerem para a gente acelerar o processo, porque hoje vocês têm muita atividade para fazer. Então vamos lá para a leitura do texto. O chocalho pode ser feito de cabaça recheada de sementes, paus, ossos, pedrinhas e pode ser amarrado ou preso ao corpo. Ao se movimentar, o corpo faz soar o movimento. Quando está separado do corpo, o tocador faz-se soar com as mãos. Nesse caso, ele possui um cabo. Então, o texto diz que o chocalho ele pode ser feito com uma cabaça ou com um fruto seco, onde eles vão colocar a semente dentro, e eles vão amarrar isso no corpo, tá? Quando
ele se movimentar, ele vai chacoalhar e fazer o som. Se não está preso ao corpo, ele pode ser movimentado com as mãos. E aí ele vai ter um cabo para segurar e chacoalhar. Então, na letra A vem a primeira pergunta. Que materiais os indígenas usam para fazer chocalho? Gente, muito simples. Cabaça, tá? Sementes, pau, ossos ou pedrinhas. Pode ser feito de cabaças, sementes, pau, ossos e pedrinhas. Isso aí você vai anotar na letra A. Na letra B, ele pergunta: quais são as duas maneiras de tocar o chocalho? Então, o texto foi bem claro. Pode ser preso ao corpo, tá? Amarrado ao corpo e ao se movimentar vai soar o som. Ou pode ser chacoalhado com as mãos, ou seja, pode ser tocado com as mãos. Então, o chocalho pode ser tocado dessas duas maneiras. Amarrado ao corpo e o movimento do corpo vai fazer ele soar. Ou ele pode ser tocado com as mãos, ok? Respondendo isso aí, vamos dar sequência ao nosso conteúdo, falando aí sobre os sons produzidos e as vibrações dos objetos. Gente, todo instrumento musical, ele tem uma vibração. Essa vibração é o que faz ele liberar o som, tá? Todos os instrumentos musicais apresentam partes que vibram. Então, o instrumento musical, ele vai ter uma parte nele que vibra. Violões, por exemplo. Vou dar o exemplo do violão. Qual a parte do violão que vai vibrar? São as cordas, ok? Quando você toca nas cordas, vibra. No tambor, por exemplo, qual a parte do tambor? O tambor a gente sabe que é um instrumento grande, assim. Eu não tenho aqui um tambor em mãos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na tela para vocês um tambor. Pronto, eu tenho esse tamboril, ok? Esse tamboril aí, qual é a parte dele? Ele é composto por várias partes, mas qual é a parte dele que vai vibrar? É exatamente a parte de cima. Quando bater aí em cima, vai ter uma vibração. Então, os instrumentos, eles têm partes que vibram, tá? E essa parte que vibra que vai produzir o som. Já os instrumentos de sopro, tá bom? Os instrumentos de sopro, como a flauta ou a corneta, tem partes que vibram com a passagem do ar quando uma pessoa sopra. O instrumento de percussão vibra quando são tocados por baquetas. Baquetas são aquelas varetinhas que usa para tocar os tambores, tá bom? E as percussões. Com as mãos, pode bater com as mãos e aí vai causar uma vibração e fazer um som. Tem uma atividade 8 para você indicar em cada um dos instrumentos musicais aí, qual é a parte dele que vibra. Então, tem um triângulo, você vai fazer uma setinha mostrando para a parte do triângulo que vibra. Tem o chiffolene, tem um surdo e tem um tamborim. Então, você põe aí a seta indicando qual é a parte desse instrumento que vai vibrar. Gente, geralmente é aquela parte que a gente toca, que a gente bate, tá bom? Parte que bate é a parte que vibra. No caso do tamborim, do bandolim, desculpa, tá? A parte do bandolim que vibra são as cordinhas. Então, faça uma seta apontando aí para as partes que vibram e vamos conhecer agora a bateria de uma escola de samba. Vocês sabem que uma escola de samba, ela tem muitos componentes e muitos instrumentos musicais. Então, quais são os instrumentos musicais que tem em uma escola de samba? Isso está na página 70 e 71, tá? Vocês já podem mudar aí para a página 70 e 71 para a gente conhecer os instrumentos de uma escola de samba. Vocês têm uma imagem linda no livro de vocês, podem estar olhando. E eu tenho aí na telinha, tá? Os instrumentos, vou começar falando pelo agogô. Então, o agogô é o instrumento com 2 conos. Esses conos são ocos, que é oco, são vazios por dentro. Ele é feito de metal e ao serem tocados por uma varinha, ele vai produzir um som agudo, tá? E ele é bastante utilizado nas escolas de samba. O outro instrumento é esse tamborim, tá bom? Ele é um instrumento com um pequeno tambor que vibra ao ser tocado por uma baqueta. O que é a baqueta? É essa varinha que a gente bate em cima do tambor, tá? Esse aí é o tamborim. Na escola de samba também existe chocalho e existe o surdo. O chocalho da escola de samba, ele é feito com material diferente do material do chocalho dos indígenas, porque a gente viu que os indígenas utilizam sementes e cabaças para fazer seus chocalhos. Aí não, ó.
Vocês vejam aí na telinha, no slide que eu tô colocando para vocês, esse chocalho da escola de samba, ele é feito com madeira e com tampinhas de metal e dá um som diferenciado. Então, os chocalhos são pequenas peças de metal que vibram ao serem balançadas e produzem também um som agudo. Então, quando balança, as pecinhas de metal vão produzir um som agudo. O surdo, esse outro instrumento que está do lado, é um tambor grande com dimensões que produz um som grave por meio de uma baqueta. Então, o surdo também vai ter uma baqueta maior para bater em cima dele e ele vai produzir um som grave. Próximo instrumento da nossa escola de samba é a cuíca. Estão vendo aí na telinha a cuíca? Ela lembra também, tem quase o mesmo modelo que o surdo, né? Parece com o surdo, mas é diferente. É um instrumento que utiliza fricção de um haste de madeira no centro de um tambor para produzir os sons. Aqui do lado do nosso slide eu tenho um outro instrumento que se chama caixa. O que seria essa caixa? A caixa é um tambor metálico com uma membrana que vibra ao ser tocada por uma baqueta e produz também um som grave. Então, está aí todos os instrumentos musicais de uma escola de samba. Então, esse aí era só um texto informativo. Nós vamos continuar nosso conteúdo falando sobre poluição sonora. Hoje tá puxado, né? Mas tô já encerrando para vocês fazerem a atividade. Então, gente, poluição sonora são todos os ruídos causados nas grandes cidades. Geralmente, cidades grandes têm mais poluição sonora do que cidades pequenas, mas isso não implica que a cidade pequena também não tem. Então, todo ambiente barulhento a gente chama de poluição sonora. O excesso de ruído, o excesso de barulho de um ambiente, isso é poluição sonora. Por que poluição? Porque causa danos à nossa saúde, tá? O excesso de ruído ele vai poder causar irritação na pessoa, distúrbio de som, dor de ouvido e dor de cabeça. Alguns locais é proibido ligar som, exatamente porque causa irritações na pessoa. Então, locais como hospitais e escolas, eles não podem ter esses barulhos por perto, tá? Porque tem pessoas doentes e no outro porque tem pessoas estudando. Então, como eu falei, a poluição é mais comum nas cidades grandes, onde há muitas pessoas e muitos veículos. Locais em obras, aeroportos também costumam fazer muito barulho. As obras, as construções, porque ligam motores, porque batem em paredes, aí gera um excesso de ruído. Os aeroportos, por conta dos aviões, né, geram um excesso de ruídos. Então, alguns municípios criaram leis para proibir, né, ligar sons altos, produzir poluição sonora, que é para não incomodar a população e não causar esse excesso e nem deixar as pessoas doentes. O excesso do ruído também prejudica a concentração e pode gerar dificuldades de aprendizagem. Por isso é importante que os ambientes de escola sejam tranquilos e livres de barulho sonoro. Então, eu sei que agora nós estamos em casa, mas até esse momento de você estudar tem que ser num lugar tranquilo e calmo para não prejudicar o seu aprendizado. Então, poluição sonora, você já sabe o que é excesso de ruído produzido por carros, por automóveis, por bicicletas, por todos os sons. Sabemos que isso pode causar problemas, tá? Causar danos ao nosso organismo, distúrbio, dor de cabeça, dor de ouvido, irritação. E se você está tentando se concentrar no estudo, isso também vai dificultar. Então, hoje eu quero encerrar com poluição sonora, deixar a atividade para vocês aí a partir da página 73 até a 77 tem que ser feita, porque esse conteúdo ele foi encerrado, não tem mais nada para ser explicado, a partir daí é só atividade sobre o que você aprendeu. Qualquer dúvida me chama lá no privado, tá bom? Beijo, meus amores, e até nossa próxima aulinha. Deus, como demorou.